nossos pensamentos ainda criam dúvidas, nossos pensamentos ainda nos enfraquecem, nos mantém no desânimo, nos mantém pouco resistentes das sugestões de muitos que estão também, assim como nós, enfraquecidos, ainda apegados a práticas que nos traz apenas um prazer ilusório para se traduzir em grande tempo de sofrimentos e perturbações. Nós já conseguimos ouvir. Conseguimos ouvir e entender muitas coisas. Porque antes ouvíamos, mas nada entendíamos. E por isso Jesus a tantos sempre falou, através de parábolas, para que um dia cada um de nós pudesse entender a essência daquelas palavras de sabedoria e de orientação. Todas elas nos recolocam no caminho da verdade, através da reflexão, através do conhecimento e do discernimento que vamos conquistando ao longo de nossas existências. Já ouvimos, pois, mas estamos ainda impregnados da escuridão que ainda vive os nossos espíritos, tanto reencarnados como desencarnados. Ainda somos ignorantes de sabedoria, ainda somos imperfeitos de conseguir ver aonde todos nada encontram. De conseguir ver não com os olhos da matéria, mas com os olhos da alma. Enxergar as verdades que o Cristo não só disse, não só ensinou com as palavras, mas nos fez ver com suas atitudes. Somos ainda muito descrentes. Precisamos enxergar. Mas quantas coisas enxergamos e essas mesmas coisas nos iludem. Essas mesmas coisas subvertem a nossa razão e passamos a acreditar naquilo que não é verdadeiro. Passamos a seguir aquilo que não nos conduz à liberdade. Continua nos aprisionando. Continua nos mantendo egoístas, enfraquecidos na fé. Continua nos mantendo sem esperanças. Quantos que
que gostariam de ver o lado espiritual, mas não apenas como curiosidade, mas como uma necessidade de acreditar, como São Tomé, como muitos. E apesar de muitos terem visto, ainda assim duvidaram, porque não estava ao alcance de suas compreensões, ou agredia os seus próprios interesses, criados pelo egoísmo, criados pela vaidade. Ó irmãos, devemos enxergar com os olhos do Espírito. Temos que exercitar, porque ainda não aprendemos a fazê-lo. Queremos compreender tudo. E, se possível, como a prova visual de que aquilo é verdadeiro. E acabamos, como já disse, acreditando em falsos ídolos, acreditando em falsas imagens, acreditando em falsas realidades. Dizem que as palavras às vezes convencem, mas que uma imagem pode tornar-nos crentes e confiantes no que estamos vendo. Mas Jesus também nos ensina. Quantas e quantas vezes os nossos olhos materiais nos iludem, nos levam a caminhos da perdição. E para melhor explicar, poderíamos citar muitos exemplos que com os olhos, com a visão material, aguçamos muitas vezes os nossos instintos e que nos agrada aos olhos. Queremos cobiçar, queremos ter, porque os nossos instintos se despertam. Nós nos acostumamos a ver com os olhos de nossas paixões, com os olhos de nossas conveniências. E para que nós nos convençamos, muitas vezes precisamos ver para acreditar. E Jesus diz: bendito aquele que crê sem precisar ver. Mas mesmo assim, a compaixão e a misericórdia divina se faz presente a muitos. Muitas são as provas da existência do Pai, da presença constante do Mestre Jesus junto a nós e em todo o nosso planeta. Muitas são as provas de várias interferências que, por amor, querem nos ajudar, querem nos mostrar o caminho a ser seguido. Quantos já não disseram que viram a Nossa Senhora, nossa Mãe? Mas nós, que ainda não a vimos, mas nós, que ainda não vimos o nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual,
nós ainda, muitas vezes, ficamos na dúvida. E esquecemos das palavras de verdade dita pelo Mestre. Em verdade vos digo, bendito é aquele que crê, sem precisar ver. Mas estamos evoluindo. Porque hoje, como naquele tempo, para acreditar e para sentir que Deus, para sentir que Jesus iria nos atender, nós precisávamos tocar. E assim eram os deuses, assim eram as imagens humanizadas desses falsos deuses. Assim se tornaram os santos, imagens de gesso ou de barro, que além de vê-las, além de admirá-las, precisávamos tocá-las, para que a nossa confiança pudesse se restabelecer. Estamos, como disse, evoluindo. Hoje ouvimos muito daquilo que ouvimos, como disse Jesus, é ouvidos de ouvir. Já conseguimos compreender na nossa pequenez, na nossa pequena verdade, que construímos com o nosso eu, ainda tão individualista e individual, ainda tão fechado, ainda tão limitado, que às vezes nem consegue respeitar ou aceitar o que o outro também tem a dizer. Porque o nosso pensamento, achamos que estamos no nosso julgamento com a própria verdade. Mas se pararmos para refletir, nada mais é do que a verdade que no momento nos convém, que nos deixa mais confortáveis, que nos mantém com uma certa falsa autoridade de sabedoria, ou até mesmo de profecia. Muitos de nós já se julgam profetas, já acham que têm a sabedoria e o conhecimento para dizer que tal fato, que tal situação amanhã se transformará numa coisa boa ou se transformará numa coisa ruim. Ainda temos esse hábito imperfeito de interpretar tantas coisas humanas, desconsiderando que todas são imperfeitas. E já damos a nossa conclusão, como se fosse algo definitivo, como se fosse algo divinamente revelado para nós, mas estamos apenas exercendo a nossa vaidade, em querer ter razão. E esquecemos que o Cristo disse: sejais humildes, se quiseres ser um servidor do Cristo. Não se imponha, não humilhe. É preferível ser humilhado a humilhar. E nós somos
cheios de vaidade. Se algum irmão desconhece o que nós sabemos, nós já nos colocamos como os donos da verdade sobre aquele assunto. Já nos colocamos superiores, mais inteligentes, nos julgando que temos uma visão mais aprimorada e mais correta daquela situação, esquecendo que o dia de amanhã somente pertence a Deus, não pertence a nós. E assim, caros irmãos, a exemplo daquela mulher que sofria daquela doença hemofílica, necessitou tocar Jesus para que a sua fé se concretizasse. E Jesus disse: você, minha filha, está salva. E quantos de nós ainda agimos da mesma forma? Quantos de nós ainda necessitamos tocar? Quantos ainda precisamos que Jesus apareça para nós? Porque somente assim poderei me curar das minhas enfermidades materiais, poderei me curar dos males que afligem a minha alma. Mas se Jesus não puder vir, quem sabe apareça um bom espírito, se revele em sonho e me deixe lembrar ao despertar. Apareça para mim um amigo espiritual. Como somos presunçosos, ou por que não dizer, como ainda temos tão pouca fé. E Jesus fala: não foi o fato de você ter me tocado, mas foi a tua fé. Se temos fé, não temos mais a necessidade, caros irmãos, de tocar em objetos, de tocar naquilo que confiamos ou que acreditamos ser a nossa cura. Se temos fé, não precisaremos ouvir. Sabemos que nós gostamos muito de dar conselhos, mas não gostamos de ouvi-los, porque agride a nossa vaidade. Mas mesmo ouvindo os bons conselhos, quantas coisas nós não praticamos? Porque os verdadeiros conselhos são os ensinamentos do Cristo. São aqueles que, através do próprio Cristo, também nos revelam algumas verdades particulares, nos revelam fatos ou situações que necessitamos. Mas mesmo assim, muitos precisam de uma prova. Se é uma psicografia, é necessário ver se a assinatura é exatamente igual daquele irmão que se comunica. Aonde está a nossa fé? A nossa fé está sempre duvidando daquilo que não vemos, daquilo que não tocamos, daquilo que não ouvimos. E é por isso que ainda estamos assim, queridos irmãos.
tão necessitados. É por isso que estamos assim, sempre sendo dominados pelos nossos maus pensamentos. É por isso que acreditamos mais nesses pensamentos viciados, nesses pensamentos de trevas, do que nas palavras de Jesus. Nós nos deixamos nos convencer mais daquilo que é o nosso lado, que vamos chamar do nosso lado sombrio, do nosso lado imperfeito. Temos mais facilidade de acreditar nos conselhos que nos prejudicam, que nos fazem sofrer. Temos mais facilidade de nos sentir pelos sugestionamentos de irmãos inferiorizados, que querem nos deprimir, que querem nos desanimar, que querem que nós sejamos infelizes, que pratiquemos o mal, encontremos prazer nessa prática. E vamos nos enfraquecendo. Vamos nos enfraquecendo e nos deixamos até numa última consequência maligna, por término, dar cabo, como assim muitos se referem, a uma atitude suicida. Sejamos alertas, prezados irmãos. Vigiai e orai. Mas temos que vigiar não só o que está fora de nós. Temos que vigiar o que está dentro de nós. Temos que vigiar a nós mesmos. Temos que vigiar os nossos pensamentos. Ao pensamento que me diz: estou tão cansado, estou tão desanimado. O pensamento que me diz: isso eu não vou conseguir. E várias ideias que nos fazem nos enfraquecer. Que nos fazem acreditar que somos incapazes, que já estamos derrotados, até mesmo antes de tentar. Profetizamos a nossa própria queda. Vamos vigiar, caros irmãos, porque é somente nessa vigília constante é que vamos poder nos transformar. E é para isso que aqui estamos, para nos transformar, seja pelo autoconhecimento, pela análise de si mesmo, pelo entendimento e conscientização dos próprios pensamentos e emoções. E descobrindo com Cristo a verdade que nos liberta e nos salva. Vamos também nos transformar, nos sentindo fortalecidos, saindo da situação de fraqueza, para nos sentirmos confiantes e capazes de praticar o bem
e praticar a caridade. Porque quantos enxergam uma oportunidade e dizem na mesma hora: ah, mas isso eu não sou capaz. Isso ainda estou muito despreparado. E sempre sentimos que algo dentro de nós nos compele, quase nos empurra para aquela ideia, para aquele pensamento, para aquela situação de dizer: aproveite, faça o bem, ame esse irmão, ajude aquela pessoa, doe de si, use seu tempo de uma maneira melhor, menos ociosa, menos leviana. Não vamos enterrar os talentos que Deus nos confiou, mas vamos confiar, porque Deus é conosco. E se Deus é por mim, somente eu estou contra mim. Porque temos o nosso livre-arbítrio. Se não queremos, Deus não nos obriga. E Deus e Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. E só os seus escolhidos são aqueles que aceitam o seu convite. Vinde a mim. E quando aceitamos a Jesus, nós percebemos que nos transformamos. Que estamos nos libertando, mesmo de uma maneira bem devagar, que para muitos queriam que fosse mais depressa, que não fosse tão demorado. Mas esse caminho é para percorrer devagar, porque o caminho nós temos muitas lições para aprender. Não podemos deixar nada passar desapercebido, porque senão teremos que retornar para aprender aquilo que nós menosprezamos ou simplesmente acabamos ignorando. Deus não tem pressa, mas nós precisamos nos esforçar. Jesus diz ao seu apóstolo: apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. E disse isso por 3 vezes, para que nós possamos não viver mais na rebeldia, na revolta, na perturbação, para que nós não possamos mais, como muitos ainda estão vivendo, na pressa de conquistar as coisas materiais, essas mesmas coisas que abandonarão no momento da sua passagem para a espiritualidade. E quantos, através desse sentimento de apego, de enriquecimento material,
ao fazer o seu retorno à verdadeira vida, promovem tanta desgraça entre seus familiares, deixando uma herança maléfica, uma herança de desunião, de ódio. Então, a tudo, senhores, a tudo, caros irmãos, devemos refletir. Jesus nos quer mais livres, desapegados, assim como ele disse ao rico: venda tudo o que tens, dê aos pobres. Ele não poderia dizer também: dê aos ricos? Mas os ricos receberiam com certeza, mas ficariam ainda mais vaidosos, ainda mais soberbos, ainda mais egoístas. Então dê aos necessitados. E Jesus nos dá aquilo que nós precisamos. Jesus nos dá o verdadeiro alimento, a riqueza. O alimento que é o seu amor. E nos dá a riqueza, a maior riqueza que podemos ter, que é a sua verdade. Aquele que conhece a verdade é o maior rico. É o de maior riqueza, mas a verdade do Cristo. Porque é uma verdade transformadora. É uma verdade que faz com que o espírito cada vez mais se ilumine no reino de Deus. E devemos buscar a luz verdadeira do Mestre. Devemos caminhar, caros irmãos, buscando sempre esta luz, mesmo que estejamos sentindo estar nas trevas, porque essas trevas muitas das vezes são criadas pela nossa incapacidade de ver, de enxergar com os olhos do Espírito. E estamos apenas querendo ver com os olhos da matéria. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.